Boa noite! Começamos hoje o terceiro dia de lives da nossa série Abrindo o Baú, né? Abrindo o baú da Santa Missa, descobrindo todos os seus tesouros. Já tivemos por aqui Guilherme Freire, né? Falando sobre a história da salvação. Ontem falamos com a Valesca sobre a Santa Missa como sendo a catequese perfeita, né? Como que a gente faz para semear no coração dos nossos filhos esse desejo de céu, né? Como que a gente faz para formar o imaginário deles de modo que eles tenham essa sede pelas coisas de Deus. E hoje a convidada especial é a Rebeca. A gente vai falar sobre a Santa Missa como o local do encontro. Então ela vai conversar um pouco com a gente a respeito disso, sobre a comunhão dos santos, né? Sobre a Santa Missa como esse céu na terra. Já estamos com o carrinho aberto, né? A jornada de Adão Ressurreição. É só até segunda-feira, nosso curso com 34 aulas, né? Tem absolutamente tudo, né? Sobre a Santa Missa, as prefigurações no Antigo Testamento, toda a história da salvação, a missa explicada parte por parte. Tem os santos, milagres eucarísticos, enfim, e tem também o nosso e-book, né? Depois dos pais, dos catequistas, enfim, assistirem ao curso, podem aplicar o material, são 33 dias de atividades com as crianças. Acho que a Rebeca já entrou, vou aceitar ela aqui. Enviando aí essa live para todo mundo participar aqui com a gente. Acho que a Rebeca já vai entrar. Olá, Boa noite! boa noite, Jéssica, tudo bem? Tudo bom, querida? Nossa, que alegria, que alegria! Ah, para mim também. Você tá me ouvindo direitinho? Tô sim, tá perfeito. Maravilha. Ai, que alegria, então, Rebeca. Que bom, eu fico muito feliz de teres aceitado esse convite. Eu fico emocionada só de tu ter desaparecido assim, na tela, porque eu e todo mundo, né? Acho que todo mundo acompanhou a história de vocês e se emocionou, e sofreu, e rezou, e fez sacrifício, e fez penitência, né? E tava todo mundo muito junto, assim, embora distante, mas espiritualmente muito unido. Eu acho que eu nunca tinha visto na minha vida uma união tão grande, as pessoas todas assim muito alinhadas assim, né, com o mesmo, enfim, entregues à vontade de Deus, mas um montoeira de desconhecidos, né, unidos pelo Mateus. Eu já me já introduzi o assunto, nem expliquei nada, mas tudo bem. Queres te apresentar já para a gente começar? Vamos lá, vamos embora. E a história de Mateus também que nos aproximou, né? Exatamente. Foi ali que a gente começou a se falar mais. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Rebeca. Eu sou doutora em psicologia social. Por um bom tempo aqui na internet eu falava de psicologia, até que minha vida, né, começa a me impelir a falar também sobre ela. Eu sou casada, vou fazer 8 anos de casada esse ano. Tenho 6 filhos, sendo que 3 estão no céu. Sou mãe de Mateus, hoje eu também sou conhecida como a mãe de Mateus. E quem não sabe quem é Mateus é esse menininho aqui. A gente vai falar, né, um pouquinho sobre ele, porque a missa como lugar de encontro se tornou vida em mim com Mateus. Então não tem como não falar dele e de toda a experiência que a gente viveu, né, e continua vivendo. Então é isso. Falo, né, sempre estou aqui pelo Instagram falando sobre minha vida, sobre minha família, sobre fé, sobre psicologia, sobre amor. É isso. Ai, maravilha. Então, assim, ó, só queria fazer uma breve introdução. Tem um livro do Scott Hahn, eu não sei se é no Banquete do Cordeiro, qual que é o livro, que ele fala assim, ó, embora não pareça, né, nós vamos verdadeiramente à missa, nós vamos verdadeiramente ao céu quando vamos à missa. E se a gente para olhar assim com os nossos olhos desatentos, né, com os nossos olhos acostumados,
A missa ela pode parecer qualquer coisa menos o céu, né? Que é Isso. uma criança chorando, outra correndo, um cantor desafinado, um padre que às vezes entra num sermão que não tem pé nem cabeça e tal. Então a gente tem essa tentação realmente, e como a gente vai com frequência à missa, né? De se Isso. acostumar, de parar de se deslumbrar, né, com aquilo ali, de perceber que realmente o céu está ali, né? Então, a ideia dessa live é justamente a gente saber que, claro, não precisa acontecer nada de extraordinário, a gente não precisa ir numa missa que o padre levite, né? A gente não precisa, a gente não Faço tem. chorar. Que seja, nossa, que o coração arda toda vez. Não vai ser assim. Não precisa ser, nem deve ser, né? Deus é que sabe quando ele manda uma consolação ou quando ele tira, isso é vontade dele. Mas embora a gente não, às vezes não sinta, a gente às vezes não veja, a gente tem que ter racionalmente a certeza de que o céu está ali, diante dos nossos olhos, né? E aí a nossa ideia aqui é conversar um pouco sobre isso, sobre essas consolações, né? Quando Deus mostra mesmo, quando Ele vai e põe a mão e diz, ó, viu? É mesmo, né? Então, se quiseres começar contando um pouco da história. É exatamente isso. Por muito tempo, a missa para mim era uma sequência de ritos que eu não entendia, mas que eu reproduzia. Eu estou no meio da Igreja Católica desde que eu nasci. Então, assim, eu me lembro muito pequenininha de ir à missa com minha mãe, assim, com frequência. Minha mãe nunca perdia uma missa dominical, mas eu não tinha um entendimento do que era, né? Então, por muito tempo era essa sequência de ritos ou um lugar de encontrar pessoas, né? De se confraternizar com as pessoas. E quando o tempo foi passando, eu fui entendendo mais sobre aquela realidade, entendendo mais sobre a beleza que havia ali, sobre todo o simbolismo que havia por trás. Foi ganhando mais sentido, né? Mas como eu falei no início, esse sentido ele ganhou vida em mim numa ocasião específica em que eu comecei a provar desse céu na missa. Então, é, na ocasião de Mateus, né, contando um pouquinho da história, meu filho ele nasceu com meio coração e tinha uma síndrome que é considerada por muitos, né, em muitos manuais de medicina, como uma síndrome incompatível com a vida, né? Então, ali, naquele momento, obviamente, o que a gente mais tinha para se apegar era a nossa fé. A medicina não tinha tanto o que fazer. Quando ele estava na barriga, principalmente, não se sabia se ele ia nascer e os médicos diziam assim: vamos esperar, vamos ver se ele vai nascer. Então, ali, tudo que a gente tinha para se agarrar, e sempre foi assim, e agora mais, Continua sendo. continua sendo, é a fé. Então, assim, a gente intensificou ainda mais as idas à missa, né, entregando sempre a vida dele, enfim. Isso aí passou a ser uma rotina mais frequente, mas ainda, né, não havia, né, caído totalmente a ficha. Então nós seguimos ali na Batalha com Mateus, fomos para São Paulo para o único procedimento que poderia dar a ele uma chance de vida. Então ele precisava passar por uma série de cirurgias para reconstruir o coraçãozinho dele. Então era uma série de etapas que a gente sabia. Se ele vier a nascer, imediatamente ele já precisa operar. Sim, com menos de 24 horas de vida, ele já estava fazendo a primeira cirurgia. E isso aí iria ser uma constante na vida dele, até pelo menos os 3 anos, 2 para 3 anos. Se ele passasse por tudo isso, ele poderia ter uma vida normal que não se saberia até quando ia, né? Porque é um tratamento muito recente, né? E por ser recente, não se sabe a expectativa de vida. Então, assim, entregues na misericórdia de Deus, né? Construindo a história, como a médica me dizia. Então, assim nós fizemos.
E foi ali, né, Mateus passa por uma série de cirurgias no início da vida, passa 47 dias na UTI, né, na primeira internação dele, né, uma série de batalhas mesmo, assim, de infecção, de agravar e precisar ir novamente para o bloco cirúrgico, mas ele tem alta, né? E o momento mais feliz, mais esperado, obviamente, da nossa vida, né? O encontro dos meus filhos, dos meus dois filhos que estavam aqui, eu já tinha dois filhos no céu, dos meus dois filhos que estavam aqui, Cecília e Lucas, né? Com Mateus. E aí, por muito tempo, não, por 3 meses, ele viveu aqui com a gente depois do tempo do hospital, muito bem, né? Muito feliz, é a marca dele. Ele ficou conhecido como o bebezinho sorriso, porque ele estava sempre sorrindo. Em todos os lugares que ele chegava, isso aí era muito claro, né? Era um comentário geral, assim, pessoas desconhecidas, assim, um estranho no meio da rua, ah, que bebê sorridente. Então isso aí era o que eu mais ouvia dele. E aí passamos esse período em casa, mas sabendo que esse período tinha um prazo, porque precisaríamos sair, né, novamente da nossa cidade para ir para uma nova etapa de cirurgia, já agendada. E aí foi quando as coisas agravaram muito. Ele estava ali prestes a fazer 6 meses, ele ainda não tinha 6 meses. Ele entra na cirurgia sorrindo, né? Ele sai lá do bloco cirúrgico, é uma foto que ficou bem marcante, né? Sorrindo e vai lá para a cirurgia. Mas essa cirurgia, né, dura 10 horas, foi muito agressiva para ele. Ele já estava com nível de insuficiência cardíaca absurdo, até para a literatura médica, o que não se explicava já uma série de coisas, enfim, coisas que só Deus mesmo é capaz de nos explicar. E nessa segunda etapa, né, com muitos agravantes, muitas voltas a bloco cirúrgico, ele opera na segunda, na quarta ele vai para o bloco cirúrgico de novo, porque não estava melhorando. E eu lembro que foi nessa quarta que eu pedi oração por ele na internet, foi que deu aquele boom, né? Deu aquele estouro na história de Mateus, assim, de muitas pessoas começaram a enviar pedidos, enviar mensagem de que estavam rezando por ele, né? Começaram terços por ele. Tamir está aqui, foi uma das pessoas que a vida de Mateus aproximou também. Ela começou a fazer um texto de madrugada por ele. Enfim, isso começou em diversos lugares do Brasil e depois até do mundo. O negócio tomou uma proporção gigante. Então, todos os dias eu recebia mensagens de pessoas dizendo que estavam rezando por ele, dizendo que estavam fazendo jejuns por ele. É impressionante porque até mesmo no hospital, de pessoas que nem me seguiam, assim, para dizer, ah, você está seguindo, né, viu o movimento. Não, espontaneamente, por exemplo, a pessoa lá da portaria me dizia, senti vontade de parar de tomar coca pelo seu filho. Nem sabia que o nome disso era jejum, sabe, assim, abstinência. Não sei por quê, mas a sua história me emocionou. Nunca vi meu Instagram nem nada, mas sua história me emocionou e eu senti vontade de parar de tomar Coca-Cola pelo seu filho. Coisas desse tipo começaram a acontecer. Muitos relatos de pessoas dizendo: nunca mais eu havia ido numa missa e eu comecei a ir numa missa, voltar a ir para a missa por conta de Mateus. Comecei a rezar o texto por conta de Mateus. Eu recebia fotos de amigas minhas protestantes, né, com o texto na mão dizendo: meu primeiro texto é por Mateus. E assim por diante, né? Então, ali já estava sendo criado um movimento de fé, uma mobilização de fé, né, dessa igreja, muito bonito mesmo, né? Da igreja militante, mas também da igreja triunfante, né, que está no céu ali, porque os santos eram muito presentes também.
todos os procedimentos de Mateus, isso era impressionante. Todos os procedimentos de Mateus, eles caíam em datas de santos que eram santos importantes para mim. São Francisco de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Ávila. Então, assim, era impressionante. Mateus ia para o bloco, era um dia de um santo. Inclusive, um dos principais dias, né, que foi o dia que ele conseguiu sair da ECMO, que é uma máquina que ele ficou por 2 semanas, uma máquina que faz o papel de coração, dos rins e do pulmão, uma coisa assim surreal de nossa, é incrível aquele negócio ali, que eu pensava que realmente era muito difícil ele sair dali. Eu já tinha visto outros casos, eu sabia que era difícil. E no dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, contra todas as expectativas médicas, contra todos os exames que eram feitos, Mateus sai da ECMO. Mateus sai da ECMO. E recupera totalmente o coração da função que estava parando. A gente estava na fila de transplante sem nenhuma perspectiva de conseguir um transplante de coração para um bebezinho de 6 meses. E, de repente, aquele coração parado volta com uma função cardíaca igual a de uma pessoa com 2 ventrículos. Né? Assim, assim, os médicos, eles eram muito claros. Isso é um milagre. Isso aí a gente ouviu de todos os médicos. Não tem explicação. Isso é um milagre. Não tem explicação. Isso é um milagre. Então, assim, a vida dele foi marcada por isso. Marcada por um movimento de fé, né, nas pessoas. E sempre era muito, tudo muito simbólico. Ele nasce na Semana Santa. As datas são datas de santos. Enfim, tudo isso acontecia à nossa volta e não tinha como não reconhecer que era a presença de Deus a todo instante. E aí, nessa segunda etapa, mesmo após o coraçãozinho dele se recuperar, o milagre do coração acontecer, eu costumo dizer que eu já estava me preparando para escrever o texto, né, sobre esse milagre, porque eu pedia muito a Carla Cutts. Eu disse, se esse coração recuperar, eu vou dar entrada para o processo de canonização dele. E esse milagre acontece do coração, né? Só que Deus tinha outros planos para Mateus, que eram muito maiores do que eu poderia imaginar, do que naquele momento a gente queria. Né? Então, assim, a todo instante havia uma súplica por ele. Né? Então, assim, até o último momento, a gente tinha fé, muita fé, né, de que Mateus iria conseguir. Só que o tempo todo era uma fé entregue à vontade de Deus, né? Como eu sempre digo, assim, eu repetia constantemente, a minha oração era: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque eu não tinha noção. Eu tinha total convicção de que, se Deus quisesse, ele poderia. Como já tinha recuperado o coração. Mas se era isso, eu não sabia. Então, me restava pedir, né, e me abandonar. E após o coração se recuperar, Mateus, ele pega, na verdade, uma infecção no pulmão, que não tinha nada a ver, assim, com a história, na verdade. E é dessa infecção no pulmão que ele agrava e que ele vem a falecer. E aí é onde entra o pontinho que tem a ver com essa live, né? Então, Mateus, ele vai morar no céu no dia 18 de outubro. E ali, naquele momento, tudo começa a ganhar um significado diferente para mim. Eu digo, né, que Mateus e toda essa experiência que a gente teve, não só com a morte, mas tudo isso que eu contei de forma muito breve, que foi acontecendo ao longo, né, da vida dele, desde a barriguinha, né, desde quando ele estava ali na minha gestação até aquele momento, foi me fazendo enxergar a vida com outros olhos. Então, tudo aquilo que me parecia uma realidade puramente material, né? Como eu disse, a missa, sei lá, você vai lá, faz uma sequência de ritos
que são importantes, está no mandamento, a gente não pode faltar. Só, entende? Começa a ganhar um significado completamente diferente. Quando o Mateus estava já assim nos últimos dias, eu lembro que eu parei e pensei, né? Quando ele estava muito grave, eu parei e pensei, que tipo de sacrifícios eu seria capaz de fazer por ele? Que tipo de coisas eu poderia, né, entregar em prol da vida dele? E aí eu comecei a pensar assim em todas as dimensões que havia. E um dos propósitos que eu havia feito era, enquanto Mateus for vivo, eu não vou faltar uma missa em nenhum dia da minha vida. Isso para mim era algo impossível até então, dentro da minha realidade de trabalho, dentro da minha realidade de filhos, eu achava que era impossível. Então, às vezes eu via ali, a missa diária, e eu pensava, não encaixa na minha realidade, não consigo, não consigo encaixar dentro da minha realidade. Mas eu pensei, não, por ele eu vou. Então, ali foi começando a nascer uma coisa, né, dentro de mim. Então, por Mateus, eu vou todos os dias, vou procurar onde tiver missa, mas enquanto ele for vivo, eu vou todos os dias. Esse foi um dos propósitos. Tiveram muitos outros, assim, que eu pensava, também nunca vou conseguir a minha comida preferida, nunca mais na minha vida eu vou comer. Porque por amor a gente é capaz de fazer tudo, né? Isso aí, e qualquer coisa me parecia nada. Qualquer coisa me parecia assim, isso ainda é tão pouco. Isso aqui é, sabe? Por ele, poderia fazer muita coisa. Mas, após a morte de Mateus, por mais que talvez alguns outros propósitos eu mantive, outros não tinham tanto sentido, mas o da missa foi o que mais ardeu em mim. Eu pensava, né? O meu compromisso era se ele vivesse, né? Enquanto ele fosse vivo. Mas eu passei a ter desejo de ir à missa diária, mesmo sem, né? Começou a arder. Por que não? Parece que eu tive mais vontade ainda. E começou assim. E quando eu comecei a ir, eu comecei a fazer essa experiência da missa como o céu aqui na terra. Parecia que todas as vezes que eu ia, eu podia encontrá-lo de alguma forma. E aí eu passei a postar constantemente nas missas diárias uma frasezinha, né, que é te encontro na Eucaristia. E as pessoas sempre me perguntam isso. E eu me lembro, já faz um tempo, isso foi antes, bem antes da história de Mateus, eu tinha ouvido a história de Santa Teresinha, da família dela. E, né, salve engano, era uma frase que ela usava para se referir à mãe dela, que morreu quando ela era pequena. Né? Então, que ela dizia isso com frequência. Uma pessoa me contou essa história, eu guardei, não fazia sentido até aquele momento. E aí, com Mateus, com essa promessa que eu havia feito, que poderia não fazer, não continuar, mas que meu coração começou a arder de vontade de continuar, se fez total sentido. Então, todas as vezes que eu pisava na Santa Missa, me vinha uma certeza da presença. Me vinha essa certeza da presença. E aí muita gente começou a me questionar, mas por que isso? Qual o sentido disso? Qual o sentido dessa frase? E de fato, a Santa Missa é esse lugar de encontro, né? E que não é um encontro apenas, né, entre as pessoas que estão ali, né? Entre, eu vou me encontrar com os meus amigos, com o padre, é muito mais do que isso. É o encontro entre todo o corpo místico ali da igreja, né? Então, o encontro entre nós, entre a igreja militante, que seria nós, né, que estamos aqui ainda, entre a igreja padecente, que seriam as pessoas que estão hoje no purgatório, né, purgando os seus pecados, mas que já têm uma certeza de céu, e a igreja triunfante, que são os santos, a comunhão dos santos. Então, não é uma frase qualquer que eu uso porque
Ah, porque o meu filho, né? E aí eu sinto ele ali. Não é isso, é porque né? É o mais belo mistério da humanidade, é até mais bonito, né? Se a gente parar para pensar, né? Do que as curas, as aparições, as visões. Na Santa Missa, tudo isso, né? É um mistério profundo, né? Em que toda paixão, morte e ressurreição acontece naquele momento em que toda a igreja se une e está ali presente. Então, meu filho também está presente. Por quê? Porque eu tenho uma certeza de céu para ele. Não é assim, ah, a mãe, ela sempre acha que. Não, é certeza, né? Ele foi batizado, ele morreu em estado de graça. Ele nunca pecou, porque era um bebê. Então, ele está no céu, né? Então, aquilo ali fez muito sentido para mim. Então, esse encontro na Eucaristia não era simplesmente né, uma frase de efeito, né? Porque aquilo passou a ser a minha vida, né? Passou a ser exatamente a experiência do céu na terra que eu tinha e de um momento em que finalmente ali eu poderia ter a certeza de que meu filho estava ali, não só ele. Então, isso é de uma riqueza muito grande. A gente não tem noção ainda do grande presente que é a Eucaristia e a Santa Missa na nossa vida. Se a gente tivesse essa noção, essa real noção, a gente não conseguiria perder. A gente não conseguiria perder. Olha, é que assim, parece que a gente já intui, a gente já deveria saber, mas quando essas coisas acontecem, né? Quando Deus nos permite ver um ato de fé e a gente vê mais claramente essas verdades, parece que cai uma ficha, assim, né? Imagino que tenha sido isso que aconteceu contigo. A gente tá, acho que tu acompanhou que a gente tá com o curso da Santa Missa e tal. E tem uma aula que eu falo que tem uma visão do Jacó, profeta Jacó, que ele tem um sonho. E o sonho dele é que ele vê uma escada, é uma escada que está encostando no chão e que vai para o céu. E nessa escada sobem e descem os anjos, por essa escada. E uma das interpretações desse sonho é que essa escada é a Eucaristia, né? Que toca a terra e toca o céu, e por ali sobem e descem os anjos, mas não só os anjos, né? Os santos e tudo isso, assim. Então, às vezes agora, depois que eu descobri isso, que eu vou à missa, eu fico pensando nessa escada, sabe? Quem que tá subindo e descendo essa escada? Com certeza o Mateus tá descendo essa escada, né? Então, não é uma loucura, né? Aliás, é uma loucura. Talvez seja a Eucaristia é a maior loucura que Deus poderia ter pensado, né? Ter criado, ter entregado, assim. Mas é a maior loucura de amor, né? Exatamente. Exatamente. E não tem nem como a gente dizer em palavras o tamanho dessa grandeza que é, desse presente, né, dessa loucura de amor que nos foi dada. Né? Então, ali, toda a nossa história, né, de salvação, ela ganha um sentido. Né? E não é um símbolo, que é o que muitas vezes as pessoas confundem. Parece que você está dando uma importância muito grande a um símbolo. Não é um símbolo, é real. É real, assim. Não tem como ter dúvida diante de tantas coisas, né? De tantas provas que já aconteceram daquilo ali. Então, assim, a Eucaristia e a Santa Missa, ela passou a ter um significado especial não só para mim, mas para toda a minha família. Ela começou a entrar na rotina da família. E então agora, hoje, né, o que é que a gente faz? Hoje, todos os dias, às 7h30, salvo dias, né, enfim, que algo acontece ali que não é possível, às 7h30 da manhã,
A gente costuma assistir a missa todos juntos. E depois dali, nossa vida vai ganhar seu rumo, né? Cada um vai ali trabalhar, vai estudar ou fazer outra coisa. Mas aquele momento se tornou sagrado. E não só isso começou a ser importante para mim, mas para o meu esposo passou a ser muito importante. Ele que achava, se eu achava antes que era impossível, para ele era muito mais, né? E de repente né, ele passou também a ter esse desejo muito forte. As crianças é o mais incrível, né? Hoje logo cedo a gente não conseguiu ir. E aí meu filho ele perguntou o tempo todo: "Não vai para missa? Não vai para missa? Não vai para missa, mamãe?" Chegou gente aqui em casa, ele, você foi para missa? Ele tem 2 anos. Então, assim, passou a ser parte da nossa vida, parte da história da nossa família mesmo. E muitas vezes as pessoas falam, né, assim, nossa, como é que é possível? As crianças dão muito trabalho. Será que não é melhor, sei lá, deixar com alguém, né? Mas não, isso passou a ser bem mais vivo neles, né? E passou tanto a ser mais vivo neles que hoje uma das brincadeiras preferidas deles é brincar de missa. Hoje de tarde mesmo, eles estavam brincando de missa. Um vai ser o padre, a minha filha geralmente é a ministra da Eucaristia, faz o salmo e a ministra, o outro está tocando violão, e assim vai. E eles realmente, você acha assim, não estão prestando atenção. Mas, na verdade, cada dia, algum detalhe vai sendo pescado ali. Isso é muito interessante de ver. Eles podem estar, assim, bem aleatórios lá naquele momento. Você pensar assim, nada está sendo incorporado, né? Mas, não. De repente, um minutinho ele para ali e olha. E aí, quando ele olha, ele reproduz depois aquele pequeno detalhe. Aí no outro dia teve outro pequeno detalhe que ele captou ali. E assim vai. E eu só percebo isso nessa brincadeira. Quando eles estão brincando, né, que de repente aí vai lá a ministra e, olha, tem que se ajoelhar. A mãozinha tem que ficar assim, entende? E aí eles começam a soltar, não, o salmo vem depois de não sei o que lá. Então, começa a ter um sentido todo especial. Nessa hora tem que fechar o olho, nessa hora tem que ajoelhar. Então, eles começam ali a colocar esses elementos que eles foram incorporando do jeito deles. E claro, se a gente vai insistindo naquilo ali e a gente vai vivendo aquilo ali, que é o mais importante, começa a ter cada vez mais sentido para eles. Isso é o que talvez muitas vezes falte, para que não seja só aquela sequência de ritos que eu não entendo o que é. Se eu vejo ali, né, que aquela família para, meus pais param, eles dão importância àquele momento ali, eles vivem aquele momento ali, as coisas vão, né, no mínimo eu sei, tem algo de diferente ali. É diferente de todos os outros lugares que eles vão, eles ficam diferentes, eles, né, olham diferente para aquilo que está acontecendo, eles reagem diferente. Então, tudo isso vai entrando dentro deles e aos pouquinhos essa mensagem vai sendo absorvida. Assim, isso aí, para mim, é o principal, né? A missa como esse lugar de encontro não é um encontro puramente entre aqueles que estão ali, mas o encontro, o céu se faz presente ali. E, como eu disse, isso passou a ser a minha vida. Eu passei a experimentar isso, porque ali eu comecei a sentir que era o lugar que, de alguma forma, a presença do meu filho, ela estava. E assim, né? É claro que a gente vai cogitar levar ou não levar a criança se a gente considera que a missa é um teatro, né? Que a missa é um faz de conta, que a missa. Qual que é a diferença de ver a missa ao vivo e ver na TV? Não é? Não tem diferença, né? Então, assim, quando a gente se dá conta, não, a missa é, né? A missa é a cruz.
A missa é o Calvário. A missa é. Então, mesmo que a criança durma na missa, né? Isso. A graça é tão grande que respinga nela, porque ela está presente. Ela está presente. Enquanto o céu se abre, ela está presente. Isso é muito grande, né? É muito importante. Então, ainda que a gente não consiga ver, ainda que a gente não consiga entender, a gente que comunga, né? Ainda que o nosso coração não esteja, quando comunga, meu Deus, não. A nossa alma está sendo alimentada, né? O nosso espírito está se fortalecendo. Então, assim, é real, né? É Isso. real o que acontece ali. E quando a gente eu conversei ontem com a Valesca bastante sobre essa questão, assim, de levar as crianças à missa, né? De familiarizar as crianças com as coisas de Deus. É muito interessante, porque essa coisa de brincar de missa, de pegar os objetos, né? Enfim, tudo isso faz com que durante a missa eles tenham muito mais interesse. Porque eles sabem o que está acontecendo. Não é uma coisa completamente aleatória, né? Eles começam a perceber uma sequência que, sinceramente, eu fui me tocar que a missa tinha uma sequência e qual que era? Adulta, sabe? Ah, não, realmente tem uma leitura, aí tem um canto, aí tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, de saber de cabeça o que vem Uhum. depois de cada coisa, adulta, sabe? Então, assim, as crianças terem já esse contato é muito grande, assim, para elas, é muito importante, né? Até falei com a Valesca ontem, que tem não sei se você conhece, tem um livro que chama Potencial Religioso da Criança, que uma italiana, foi ela que criou a Catequese Bom Pastor. E ela fala como é importante que as crianças tenham acesso às verdades de fé antes dos 7 anos, que é a idade da razão. Porque assim, tu apresenta para uma criança de 2, 3, 4 anos a Eucaristia e diz que aquele pão é Jesus, o que ela vai achar? Aquele pão é Jesus. Ela não vai questionar. Agora, se ela nunca ouviu falar disso, vai ouvir lá na catequese, com 7, 8, 9 anos, aquele pão é Jesus, ela vai pensar, será que é mesmo? Como que ele entrou lá dentro, né? Então, assim, já é outro tipo de abordagem, é muito mais difícil, né? Perfeito, isso mesmo. E eles vão criando um desejo que é muito bonito, né? A gente também tem um costume aqui de sempre que vai na fila da comunhão, eles querem ir, mesmo pequenininho. Então, ele pode estar, sim, totalmente, né, imerso ali naquele mundo dele. Deu a hora da fila da comunhão, eles já querem, né, pegar na mãozinha e ir. E aí a gente sempre diz a mesma coisa, né? Que é a hora de mamãe vai receber Jesus na boca e você vai receber no coração. Então eles vão e eles fazem a mesma coisa que a gente, né? Eles seguem na fila, eu me ajoelho, eles se ajoelham do lado, né? E eles saem de lá com essa sensação. Mas eles sempre perguntam, mamãe, e quando eu também vou poder receber Jesus na boca? Né? E começa, você vê um desejo sendo criado ali. Isso também é muito belo, né? Isso também é muito belo. Então, eles veem que há uma preciosidade naquilo ali. Eles sentem, eles precisam ir para a fila. Isso é que né? Você pode estar onde for. Eu vou para a fila para receber Jesus. Eles têm que ir também. Eles têm que ir também e fazer a mesma coisa, porque eles entendem que ali eles vão receber Jesus no coração, até o dia que eles poderão receber Jesus na boca. Então, assim, a Santa Missa, ela vai criando um espaço dentro deles, um espaço de uma fé que vai começando, né? Assim, eles não entendem a grandeza disso que a gente está conversando, eles não entendem essa questão da transcendência. Não adianta nem a gente explicar tantas coisas, mas o exemplo, né, quando eles olham para aquilo ali, eles veem, eles desejam. E eles começam a dar esse caráter de algo diferente ali. Porque na verdade não é nem que nasce um desejo, esse desejo é do ser humano, né? Sim, O ser humano tem esse desejo. O que a gente acaba fazendo às vezes é matar esse desejo.
É Né? Ao verdade. invés de jogar álcool ali, acender o desejo, a gente vai alimentando esse desejo com outras coisas, né? Com outros passatempos, com outras besterolas, e aí a criança desvia o foco do que é real, do que é realmente importante, né? Então, quando eu acho muito bonito assim, porque a gente convive com muitas famílias e o imaginário das crianças é esse, é a Santa Missa, os santos, é a vida, né? Então, assim, elas cantarolam, que música? A música da igreja, né? Quando a gente vai ver, tá lá. Elas agora, as minhas filhas, elas fazem balé e é um balé católico. Então, agora elas vão fazer a coração de Nossa Senhora, domingo. Ah, elas Aham. estão assim que não se aguentam. E aí aprenderam a musiquinha da consagração a Nossa Senhora. Então, às vezes eu pego elas, como eu consagro a voz. E elas, tipo, com 2 aninhos, assim, sabe? Sim. Joia, ouvido, boca, sabe? Então, assim, essa olha que lindo que é, né? Esse é um solo muito fértil para graça, né? Porque, claro, Deus ele age, né? Deus é poderoso, ele é tremendo, ele age. Mas, poxa, se tá ali adubado, né? Se o solo tá fofo, é muito mais fácil de dar fruto, né? Muito mais fácil. Eu comentava hoje no jantar com o pessoal da minha família que eu vi uns stories, acho que foi nos stories, de Bruna Gundstein. Não sei se você conhece ela, né? Sim. Ela adotou 5 crianças, enfim, ela é um grande exemplo também, né, de vida, de família e tal. E ela comentou esses dias que ela postou uma brincadeira dos filhos dela, que era brincando de Paixão de Cristo. E recebeu mensagens de pessoas assim: ah, deixe de ser fanática, deixe seus filhos brincarem com o que eles quiserem, deixe eles ser criança, como se fosse uma imposição, quando na verdade não é. E eu lembrei disso porque hoje eu estava conversando com uma amiga que chegou aqui em casa e as crianças espontaneamente começaram a brincar de Paixão de Cristo. Exatamente o que ela tinha falado. Eu acho que eu vi isso ontem, ela falando isso ontem. E exatamente hoje, quando eu olhei, estava um fingindo que estava na cruz, 3 ajoelhados. E eu olhei, e aí a minha filha, né, que é a mais velha do grupo, disse: agora Jesus vem para o meu colo porque eu sou Maria, então eu vou segurar ele. E vocês ficam chorando. Enfim, e eles estavam brincando sozinhos, começaram espontaneamente. A gente nem estava prestando atenção. Quando eu olhei, a cena já estava acontecendo. Ou seja, não é que há uma imposição, deixa a criança ser criança e brincar de brincadeiras de criança. Não, isso é espontâneo deles, porque eles veem isso e eles acham bonito isso, e eles acham, né? Aquilo chama a atenção deles, da forma que é passado, da forma que é vista. Então, muitas vezes há esse entendimento muito errado, né, das pessoas, assim, você só quer, né, é fanática, você quer botar aquilo ali para os seus filhos, forçando aquilo ali. Não, as coisas acontecem naturalmente se aquilo é vida em nós, se aquilo faz parte daquela família. Então, da mesma forma que eles brincam de missa porque eles veem isso, a gente acabou ali de sair da quaresma e eles viram tudo isso. A gente, né, conversava sobre isso, a gente lia historinhas sobre isso, a gente encenava isso. Então aquilo ficou no imaginário deles. De repente, aquilo ali passa a ser uma brincadeira natural e espontânea deles mesmo. Então, assim, quanto mais a gente conseguir viver isso, eu recebo muitas mensagens de pessoas: como é que eu faço para meu filho aprender a rezar o terço? Rezando. Não tem outra. É você parar e rezar todos os dias com ele. Ainda que inicialmente ele pareça que não está prestando atenção. A mesma coisa com a Santa Missa. Meu filho não para. Assim, isso é constante. Né? Meu filho não para, eu não consigo prestar atenção. É claro que o meu nível de atenção é completamente diferente, né? Se eu estou ali só, né? Eu e meu esposo assistindo a missa e eu estou com as crianças. Mas o que será que vai ser mais importante para eles, né? O que será que vai ser mais importante? Então, por mais que seja difícil inicialmente, é assim que eles vão vivendo. É assim que eles vão entendendo a preciosidade que há ali. É assim que eles vão introjetando aqueles conceitos e tudo aquilo,
até um ponto que talvez, né, eu acho que eles vão ter a chance de, antes do momento que a gente teve, né, de cair assim a ficha e abrir os olhos e dizer, é isso, né? É isso que está acontecendo, né? Talvez essa tomada de consciência venha bem mais cedo, porque eles foram tendo esse tipo de oportunidade. A gente lançou na segunda-feira um documentário sobre a Santa Missa, e aí o Padre Neco teve vários depoimentos dele, assim, e teve um que ele falou, olha, se tem uma coisa que eu possa dizer para os pais é levem seus filhos à missa. Ainda que eles corram, ainda que eles gritem, ainda que eles chorem, porque, tá, mas se for muito difícil, então aí tu pega e tu oferece esse sacrifício também. Né? Se é para ti um sacrifício levar teus filhos, então une teu sacrifício ao sacrifício de Jesus, porque às vezes vai ser mesmo, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, assim, como que é a vivência de vocês. Mas eu perguntei pro Guilherme Freire, pensando assim, nossa, né? Os filhos dele devem ir flutuando para missa, assim, né? Ele falou, nossa, teve uma época que a gente achou que a gente nunca mais ia conseguir a missa numa boa, porque né, uma subia no banco, a outra corria. Aí que eu falei com a Valesca ontem, ela falou que é a mesma coisa, né? Porque agora, claro, os filhos dela são mais velhos, mas que quando eram pequenos também era um desafio. Comigo é assim, eu acho que. Sim. E aí a gente chegou à conclusão, realmente não é fácil para ninguém. Né? As crianças, elas não nascem assim, adestradas, né? Assim, super, não, vamos à missa, vamos ficar sentadinho, mãozinha posta, rezando. Não é assim. Não adianta e não vai ser e não tem fórmula mágica, né? É isso que as pessoas procuram quando perguntam, né? Isso. Mas como que vocês fazem? Vocês dão o quê? Um Dramin para as crianças antes de ir na missa, sabe? Levam alguma brincadeira, colocam... Tem que ter um tablet, leva o tablet, já é o tablet, né, que está resolvendo a vida de vocês. Então não tem atalho, né? O que tem é todo dia, né? O que tem é todo dia, é fazer oração em casa, né? Quando eles estão familiarizados com tudo isso, eles se familiarizam com a missa também. Aquilo é só mais uma, né? É mais um hábito, né? A gente acorda, a gente escova o dente, a gente vai à missa. É isso. Isso. Exatamente, exatamente. E realmente não é fácil, né? Assim, a minha mais velha, ela já consegue ficar, não que ela vai ficar ali prestando atenção, mas ela já, pelo menos ela já conseguiu entender que ela precisa ficar sentada e sem ficar conversando. Mas ela vai ficar assim. Ela tem quantos anos? Ela tem Rebeca. 5. Ela tem 5 anos. E o que ela vai gostar de participar de alguns momentos. Então, para ela, fundamental participar do ofertório, ir para a filinha da comunhão, né? Então, assim, tem os momentos que ela se ajoelhar. Então, assim, esses momentos ela sempre vai parar e vai fazer. Nos outros, você vai olhar que, tipo, ela vai estar sentada na cadeira, vai estar... Às vezes ela olha e presta atenção, às vezes ela escuta o negócio e pergunta, mamãe, é daquela história, não sei o que lá. Mas na maioria das vezes, assim, ela vai estar voando. Mas tudo bem, entende? Eu não posso exigir dela nesse momento que ela se concentre, entenda, olha a mensagem, não sei o quê. Já o de 2 anos, não. Ele não quer parar quieto. Ele quer andar o tempo todo. Ele quer conversar. Ele começa a cantar outra música no meio da missa. Entende? Então, assim, o que é que a gente faz? A gente hoje tem uma graça, né, de ter um lugar perto, que é a comunidade que a gente frequenta, que a missa é num horário muito bom e um local que é aberto. E para a gente viu que se encaixava melhor. Então, o que é fundamental é encontrar um horário que favoreça, né, na tua casa e um lugar que também favoreça. Então, é uma missa que é curta. Quando é uma missa muito longa, eles não aguentam. Então, assim, vai dar mais trabalho. Então, a gente costuma prezar por uma missa que seja, né, mais curta, principalmente uma homilia mais curta, e que tem essas questões, seja no horário que eles não vão estar ali morrendo de sono, de fome, né, que vão estar ali, né, o horário melhor possível. E o lugar também, porque, por exemplo, quando o Luquinhas de 2 anos, começa a querer andar, querer conversar, qualquer coisa desse tipo, eu coloco ele no braço e me afasto um pouco, entende? E fico ali, assistindo a missa com ele no braço, um pouco distante, ele falando
e eu aqui tentando prestar atenção em alguma coisa. E assim a gente vai. De repente ele acalmou mais um pouquinho, coloco no chão, senta aqui, filho. Às vezes dura 5 minutos e começa de novo. E assim a gente vai. Mas quanto mais você vai, né, se mantendo fiel naquilo ali, mais ele vai entendendo e vai se tornando, né, um pouco mais fácil. Até talvez o momento que eles consigam prestar atenção e a gente consiga também viver mais plenamente. Mas assim, faz parte do processo. Eu acho que essa janela aí dos 2 aos 4 anos que é a época mais delicada, né? A minha mais velha acabou de fazer 5 e a do meio vai fazer 3. E ela é muito engraçada. Eu estava falando de que ele fica cantando. Ela, esses dias, sério, foi muito engraçado, porque o nosso cachorro, o nome dele é Latim, né? A gente botou Latim. E aí, esses dias o padre falou alguma coisa assim, ah, porque latim, grego, não sei o quê. Daí ela gritou assim, latim, é o meu cachorro. Aí todo mundo parou, olhou assim, daí a gente, ai, que legal dela. Tu viu, mamãe? Ele falou do nosso cachorro. Daí ela falou. Mas assim, Isso é engraçado. a inocência, Assim, né? exatamente. Me lembrou meu filho também que, para ele, uma coisa que ele presta atenção é quem é o evangelista do dia. Isso aí, por quê? Porque ele sabe que tem um São Lucas. Evangelho segundo São Lucas. E aí, quando diz Evangelho segundo São Lucas, aí ele, eita, mamãe, hoje é Utas, né? Aí, quando não é, aí ele, por que não disse? Por que não disse? Então, é uma coisa que ele sempre presta atenção. Ele solta assim, bem alto. Por que não disse Lucas? Porque hoje não é o Evangelho de São Lucas, é outro Evangelho, é outra pessoa. Mas assim, ele sempre vai relacionar o nome dele. E assim a gente vai levando, né? É engraçado na hora quem está perto ri e a gente segue. Mas são fases, né? Tem épocas que é dias de luta, dias de glória. Tem horas que parece que assim, nossa, agora realmente a gente conseguiu, agora eles estão se comportando. Aí vai numa missa, pronto, dá tudo errado de novo, é a pior de todos, meu Deus do céu, que vergonha, vamos embora. Né? É muito assim. A Maria Cláudia, que é a mais velha, ela teve uma época, nossa, que ela queria comungar de qualquer jeito. Assim, aí começou a ficar bem. Toda missa ela chorava na hora da comunhão, porque ela queria e tal. Aí a gente começou a fazer com ela uma oração bem bonitinho, assim, a gente volta pro banco, né? Daí ela, de comunhão espiritual, ela fala assim: Senhor Jesus, eu ainda não posso te receber, mas já podes vir morar no meu coração. Fica comigo, Senhor. E aí ela faz, aí ela tenta ensinar a Julinha, mas a Julinha não quer rezar, assim. Ela faz de outro jeito e tal. Mas é bem bonitinho porque daí ela sente que é o momento dela, né? A gente volta pro banco pra fazer nossa oração e ela volta pra fazer a dela, assim. Então é lindo, né? Ver essa sede. Ela agora volta e meia quer se confessar. Daí ela vai, conversa com o padre, ganha uma balinha. Então ela vai, assim, às vezes a missa, ela fica a missa inteira na fila da confissão. E é bem assim, é lindo de ver, É né? muito É lindo bonito. de ver, de saber que esse é o imaginário dela, essas coisas que ela conhece, essas coisas que ela sonha, essas coisas que ela canta, que quando ela não tem nada, assim, ela me faz umas perguntas, mamãe, mas Jesus não sei o quê. Aí ela tira umas coisas assim que nem eu sei, sabe? Aí eu tenho que parar pra pensar. Sei lá, filha, né? Quem nasceu primeiro, mas como que Maria é mãe de Deus se ela nasceu bem depois, né? Aí eu, tá, calma. E aí a gente Vai vai chegar! não, vai, calma, uma coisa de cada vez e tal. Mas assim, eu acho que a gente tá no caminho, sabe? Às vezes a gente eu pelo menos eu vejo assim, a gente errando tanto, sabe? Perde a paciência e parece que as coisas não vão e de repente Deus vai lá e mostra um fruto, assim, sabe? Uma pergunta ou uma coisa assim, ai não, olha, eles estão entendendo, né? Eles estão entendendo, é isso. Porque eu acho que uma das principais dificuldades nossas é a gente entregar uma educação que a gente não recebeu, né? A maioria de nós não teve assim uma catequese assim densa, realmente esclarecedora, né? Uma coisa que realmente, né, tivemos um verdadeiro encontro com Deus já na infância e na adolescência. Não foi assim. Então, pra gente é difícil mesmo, né, decifrar esse caminho que a gente não percorreu. Exatamente.
E você falava da questão da confissão. Faz pouco tempo também, minha filha, aconteceu a mesma coisa. Tava uma filhinha de confissão e ela bateu o pé e disse: Eu quero me confessar, eu quero me confessar. E eu, filha, você ainda é pequenininha, ainda fiquei falando isso. Ela: Não, mamãe, mas eu quero. E aí eu fui, falei com o padre e aí ele aceitou, né? E foi muito, muito emocionante mesmo, sabe? Porque você via eu de longe, né, ela lá com o padre, mas ela falando, e ela falando, falando, falando. Não, eu não sei exatamente, né, tudo que ela disse, mas depois ela chegou e disse: Mamãe, eu contei a ele que eu desperdicei comida. Então, assim, você vê que tinha uma noção ali, né, daquilo que ela via que poderia ter desagradado a Deus. E ela disse: foi uma das coisas que eu falei para ele. As outras coisas eu não sei, né? Mas assim, me emocionei muito com aquilo. E é engraçado, porque pessoas, até pessoas próximas mesmo da família, assim, mais idosos, né, que não tem às vezes tanto esse costume, quando viram, disseram: não acredito, se ela teve coragem, eu vou. Então, muitas pessoas que não se confessavam há muito tempo da minha família, tias, avó, que viu a cena e disse: não, se ela tem coragem, então eu também vou. Então, acaba contagiando mesmo, né, para outras pessoas. Tem muitos erros, né, que a gente vai cometendo no caminho, como você falou, mas eu começo a ver cada vez mais, por esses pequenos frutos que vão aparecendo, que é esse caminho. Valesca, né, que teve na live com você ontem, ela deu um livrinho pra gente, um dia que ela veio me visitar, e foi um livrinho que foi muito importante também para o imaginário das crianças, inclusive para eles aprenderem a lidar com a morte de Mateus. Por quê? Porque Mateus, eles eram muito próximos, né? Quem acompanhava lá meus stories diários viu o tempo todo era Cecília querendo botar Mateus no braço, Lucas querendo dar abraço nele, por aí sempre foi assim. Então, assim, foi difícil. Por quê? Porque eles tinham uma saudade imensa, mas eles não conseguiam ter a noção da transcendência que a gente tinha. Mas todos esses outros elementos, eles começaram a se unir para fazer um sentido na cabeça dela, principalmente da minha mais velha, que era quem mais sofria. Então, ela sofreu muito, ela sofreu muito. E era de partir o coração, realmente, porque inicialmente ela não sabia dizer, e quando ela não sabia que era saudade aquilo que ela estava sentindo, era um misto ali de raiva, sabe? E ela tinha rezado muito, ela tinha se ajoelhado muito e pedido pelo irmão. Então era muito difícil explicar para ela porque ela rezou e não aconteceu. Entende? Então ela olhava e dizia assim: Mamãe, eu tô sentindo muita saudade do meu irmão. Isso assim, ela falava todos os dias. Agora, antes de dormir, nos meus stories tem ela cantando a música do irmão. Porque eu já estava colocando ela na cama, ela disse: Mamãe, quero cantar a musiquinha de Mateus. Filma. Aí saiu e cantou a musiquinha. E Valesca me deu um livro, né, que falava sobre os santos, e os santos criança em especial fizeram muita diferença aqui no lidar com a morte. Então, é um livrinho sobre os pastorinhos de Fátima. E esse livrinho, eu percebi que ele foi um divisor de águas no entendimento dela. Tudo isso que a gente falou aqui, toda essa vivência, se juntou àquilo que ela viu ali e fez um sentido para ela diferente. Então, né, eu li com ela a historinha e aí ela disse, ela mesma chegou à conclusão, ela disse: mamãe, eu entendi. Às vezes, Jesus pode, Nossa Senhora, né? Nossa Senhora pode chamar alguém para morar no céu mais cedo, como foi com Jacinta, com Francisco e com Mateus. E outros podem ficar. E eu e Lucas ficamos. Então ela chegou a essa conclusão. Lúcia tinha que ficar porque ela tinha coisa para fazer aqui ainda. E Francisco e Jacinta, Deus quis morar logo com eles, como Mateuzinho.
Então, esse livro foi fundamental para eles entenderem, assim, e o imaginário deles ser formado nesse sentido. Outra coisa também que foi fundamental e que tudo vai se encaixando dentro daquilo que a gente vai, da nossa vida, foram brincadeiras mesmo, né? Então a gente começou a ter um costume de inventar brincadeiras voltadas ao céu. Brincadeiras em que o que é que está acontecendo no céu nesse momento. Entende? Então, muitas vezes, quando ela dizia que estava muita saudade, então vamos brincar que a gente está no céu. Então a gente ficava assim, deitado, olhando para o céu no jardim, e aí começava a brincar. Assim, Mateuzinho tá brincando com Santa Terezinha. Aí, eita, ele pegou a harpa de Santa Cecília. Ela gosta muito de Santa Cecília, que é a santinha onomástica dela, né? Ela ama instrumento, ama música, igual a santinha. Então olha, mamãe, ele tá pegando. Aí ela começava a inventar outras coisas e eu ia inventando junto. Olha, filha, chegou São João Paulo II. Ia falando os santinhos que ela conhece. Isso ia ajudando ela muito, sabe? Isso foi ajudando ela muito a lidar com tudo isso e a entender. Ele tá no céu, ele tá feliz, né? Ele tá com os outros santos que eu tanto amo. E que eu consigo ter uma relação com eles. Tanto é que no dia que é o 31 de março, é o aniversário de Mateus, né? E nesse dia 31 de março, Mateus já tinha falecido. E ela disse, mamãe, por que a gente não pode fazer uma festinha se a gente faz uma festinha quando é o santinho que a gente gosta? Porque é uma coisa que a gente tem que faz parte da realidade. Tipo assim, a minha sobrinha há pouco tempo tinha feito no dia de Santa Filomena, que é a santa de devoção dela. É a amiguinha dela, Elisa, de 5 anos também. Tinha feito um bolinho para Santa Filomena. Quando é Santa Cecília, também. E ela disse, por que não pode fazer para Mateus, se ele também é um santinho no céu? Por que a gente não pode fazer alguma coisa para ele? E aí isso fez, a minha sobrinha pensou a mesma coisa. As duas pensaram a mesma coisa. E aí eu conversando com minha irmã falou, eu disse, realmente, a gente pode fazer alguma coisa. E fizemos. E a gente fez como se fosse a simulação de um céu no entendimento das crianças. Tem uma musiquinha que é uma música de Rafael Morel, em que ele fez para a filha dele, que tinha um sonho de morar no céu. E aí ele vai dizendo, né? Isabela tinha um grande sonho de morar no céu. Todo dia ela imaginava o céu. E ele vai dizendo como ela imaginava. Com bolinhas de sabão, com algodão doce e tal, né? Na música é assim. E a gente fez uma paródia para Mateus. Inclusive, nos stories de hoje também, meu filho, de 2 anos, cantou essa música. Depois que Cecília terminou de cantar, ele disse, eu também quero cantar. Aí cantou essa paródia que a gente tinha feito para a homenagem dele. E a gente fez tipo a simulação do lugar toda com isso. Brincando de bolinha de sabão, com algodão doce, com balão. Enfim, então tudo isso vai fazendo parte deles, né? Então, qualquer elemento de fé novo que vai surgindo, ele não fica solto. A missa, ela não fica solta em qualquer lugar, como algo desconectado daquela realidade que está se vivendo dentro de casa. Ela faz parte da vida. Ela se encaixa no contexto de vida, né? Então, isso tudo vai fazendo diferença também, para eles entenderem do jeito deles, né, que esses momentos, esse tema, tudo isso é algo sagrado. Ai, passamos de 1 hora já. Ai, Rebeca, que conversa maravilhosa, que rico, Olha, eu dou muita glória a Deus pela tua vida, assim, pela vida da tua família, por toda essa história, assim, a minha pequena, a Maria Rita, ela é de 25 de março, né? E ela tem 1 aninho, então são 6 dias de diferença do Matheus. Então, na época toda você estava no hospital, tudo, imagina, eu imaginava ela, né? Sim. Então, assim, isso, claro, a gente ser mãe já faz o negócio ficar muito mais forte, né? E aí, ser mãe da mesma idade e tal,
Então, e tu também, né? Com 2 filhos e o neném, é Sim. muito parecidas as idades. Então, enfim, eu vivi muito, mesmo de longe, mesmo sem te conhecer pessoalmente, né? Eu vivi muito isso junto, assim. E fico muito feliz de a gente poder ter compartilhado agora essa tua experiência com a Santa Missa. Tenho certeza que outras pessoas aí vão beber dessa experiência. Espero que encontrem também esse céu, né, na Eucaristia, esse céu na Santa Missa. Eu vi alguns comentários aí, meu filho não gosta de ir à missa e tal. Talvez falte isso, falte fazer a missa em casa mesmo, né? Porque tudo isso tem que começar em casa. Inclusive, essa nossa jornada aqui tem realmente essa função, né? De que os pais aprendam, que os pais se formem, que os pais conheçam para poder amar a Santa Missa e aí poder transmitir para os filhos essa grande graça, né? Esse grande presente de Deus, esse grande mistério que é a celebração eucarística. E aí, ó, no nosso, eu vou enviar para vocês. Vocês não têm o kit missa, né? Eu vou enviar para vocês o kit Não. missa. Ai, que Não, maravilha. eles vão adorar, com certeza. Aí tem a Vão historinha que adorar, vão, prepara com e tudo. Eu vou certeza. mandar. E eu vou mandar também esse aqui, ó, que é o que a gente está lançando. Esse aqui é o das Ai, crianças, ó. Que aí é a Maria e o Pio Pelicano. E aqui Nossa Senhora que é o maravilha. sacrário, né? Aham. E aí eles são detetives que vão procurando na história todas as pistas que Deus deixou a respeito da Eucaristia. Então, lá no Nossa, Antigo perfeito. Testamento, Caim e Abel, Isaac, Abraão, a escada de Jacó, enfim, tudo que Aham. tem no Antigo Testamento, no Novo, eles vão descobrindo como Deus preparou a humanidade para a Eucaristia. Então é bem legal, são 33 dias de atividades, sempre com passagens bíblicas e tal, pô, tá muito legal, muito bonito. Maravilha, Jéssica. Tá bom? Muito Então, querida, bom. muito obrigada. Como que tá a temperatura aí no Nordeste? Nossa, aqui tá muito quente. Ontem, né, que eu tava verificando, tá 33 de 8 horas da manhã. Eu tinha Aqui tá acabado de voltar de 7. Curitiba. Então, tá, e assim, a gente foi um desencontro porque a gente estava em Salvador, né, Sim, quando vocês estavam em sim. Curitiba. E agora, essa madrugada vai fazer 3 graus aqui. Nossa. Aqui deve Quem que fazer uns aguenta, né? 28. Nossa, tô com muita inveja, muita inveja. Eu queria estar aí agora. Aqui tá, eu tô congelando aqui, ó. Tô me tapando toda. Mas então tá, querida, muito obrigada. Fica com Deus. Dá um beijo nas Você crianças, tá? Deus também. abençoe. Já temos que marcar Tchau. mais uma, é muito papo. Pois é, e seria um prazer quando você vier por aqui, me avise, para a gente se Ai, com conhecer, certeza, com juntar essas certeza. crianças e fazer uma grande Amém. missa. Com certeza. Não, vamos combinar. Tchau, tchau. Fique com Tchauzinho, Deus. pessoal. Boa noite. Até mais.